Olá, bom dia, seja muito bem-vinda. Eu sou Joyce Hasselmann, junto com Lauro Jardim, Rodrigo Constantino, Augusto Nunes e Silvio Navarro. Trago para você não só os fatos, mas o que há por trás dos fatos no Giro Veja exclusivo com os nossos colunistas. E hoje aqui direto de Brasília, gente, muita expectativa para o depoimento de Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, ele que falará na CPI da Petrobras. Ele foi lá e disse o seguinte: quando o nome dele foi arrolado, aí apareceu na lista da Lava Jato, falou, eu quero de uma vez ser ouvido aí por essa CPI. Claro que é uma tentativa de dizer eu não tenho medo, eu vou passar o recado, e ele será ouvido hoje pelos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga aí o propinoduto que foi implantado na estatal. Mas a informação que eu trouxe para você, assim, rapidamente, ontem à noite, de relance, informação exclusiva, que vai ser divulgada aí a partir de hoje, oficializada a partir de hoje pela CPI, é que Renato Duque também já está na lista dos convocados e será na próxima quinta-feira, não hoje, na outra. Na próxima quinta-feira, há muita expectativa com esse depoimento, porque Renato Duque é pura e simplesmente o chefe de Pedro Marusco, era o chefe de Pedro Marusco, o ex-gerente da Petrobras, de uma das áreas da Petrobras, que embolsou em propina, isso que ele confessou, né? Se não confessou mais, a gente não sabe, 97 milhões de dólares, dinheiro que em parte já voltou para o Brasil ontem, né? 139 milhões de reais chegaram ao Brasil, dinheiro roubado da Petrobras, né? Propina que foi dada a Pedro Marusco. O que os deputados da CPI querem saber é qual é a versão de Renato Duque, né? Por que Renato Duque colocou e como operava esse sistema, se Renato Duque pegou o dinheiro e entregou para quem? Entregou para o PT, fazia parte do esquema com o Vacari e, de uma certa forma, ver se há contradições aí nos depoimentos. Olha, a coisa vai esquentar na próxima quinta-feira na CPI da Petrobras, e hoje também não é para menos, né? Esse depoimento aí de Eduardo Cunha deve movimentar e muito aqui a Comissão Parlamentar de Inquérito em Brasília. E de Brasília, direto para o Rio de Janeiro, é hora de Lauro Jardim do Radar Online. Conta tudo, Lauro. Bom dia. Bom dia, Joyce. Depois das vaias de anteontem, a grande preocupação agora do Palácio do Planalto é com a ida da presidente Dilma a Belo Horizonte, que vai acontecer amanhã. Primeiro porque o evento vai ser ao ar livre, o que obrigatoriamente comporta mais riscos. Em segundo lugar, porque, apesar de Minas Gerais ter hoje um governo petista, a presidente Dilma perdeu em Belo Horizonte, que é ainda, portanto, uma cidadela do Aécio. E, finalmente, porque há o medo de uma espécie de efeito viral da vaia de anteontem, numa semana que já tinha começado com o panelaço. Embora a viagem esteja ainda confirmada hoje de manhã, o governo não descarta a possibilidade de se repensar a agenda. O problema, na verdade, não é com Belo Horizonte apenas, é mais amplo. Os estrategistas do Palácio, com João Santana à frente, mas também com a anuência do Lula, definiram no mês passado que a presidente deveria sair da toca, abandonar o mutismo que vigorou desde que ela ganhou a eleição e ir para as ruas, dar entrevista, inaugurar obras, se expor. Só que tudo está dando errado. Possivelmente, a presidente Dilma terá que repensar tudo isso. E talvez segure um conselho que o ex-presidente Sarney deu anteontem diante de alguns interlocutores. Para esses interlocutores, o Sarney sentenciou: numa crise política, o político deve botar o escafandro e submergir. Talvez seja o caso de o governo escutar. Afinal, de crise o Sarney entende. Obrigada, Lauro. E um pouquinho mais de política, Augusto Nunes e Silvio Navarro analisam essa história de Dias Toffoli ser puxado para a segunda turma do STF. Trocando em miúdos, ele estará na turma que vai julgar o Petrolão e deve presidir a turma. E aí? O Dias Toffoli, ele foi funcionário da Casa Civil também. Sim. Sob José Dirceu. Ele foi advogado do PT e em várias campanhas assessor do presidenciais. PT com José Genuíno também. Exatamente. E foi advogado-geral da União. Está comprometidíssimo com o PT e foi indicado para o Supremo para compor a bancada, para engrossar a bancada dos ministros da defesa de culpados. Eu tenho ainda a esperança de que ele tenha pago essa conta da indicação ao absolver o José Dirceu no julgamento do Mensalão, ao fazer o que fez no Mensalão,
ao fazer o que fez como presidente do Superior Tribunal Eleitoral, apurou sozinho os votos. Houve um momento em que só ele sabia quais eram os resultados da apuração. E também, por aí já estava paga a conta. Agora, nessa história, ele não pode repetir isso aí, sob pena de ficar na mira da insatisfação do povo brasileiro. E não é uma ameaça, né? É por tudo isso que o povo não aguenta mais. O povo não aguenta mais. Isso. E aí a Dilma vai, se reúne, como você disse, secretamente, porque o que entra depois na agenda é porque você está reconhecendo o que os jornalistas descobriram. E a justificativa... Quando você faz isso, eles estão falando do quê? A receita de bolo, estão trocando... É isso que eu ia dizer para você. Ideias sobre viagens. A justificativa foi que a reunião com o presidente teve a finalidade de debater um projeto de unificação dos documentos de cadastro do cidadão pela Justiça Eleitoral. Horas depois da mudança de turma. Horas depois da mudança de turma. Precisava ser hoje? Pois bem. Da política para a economia. Rodrigo Constantino. Então teve acordo entre governo, base aliada, em relação à correção da tabela do imposto de renda. É a inflação como decisão política, Constantino. Bom dia. Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que nos assistem. E hoje eu vou tratar de dois assuntos. O primeiro deles foi o acordo aí entre o governo e a base aliada do PMDB, principalmente depois da reunião de Joaquim Levy, o ministro da Fazenda, com Renan Calheiros, presidente do Senado, em relação à correção da tabela de IR. Ficou acordado, então, que será escalonada a correção e sempre pesando sobre os mais ricos, né? Lembrando que mais rico no Brasil significa quem ganha R$4.000 por mês já é visto como rico. O que eu queria chamar a atenção aqui do nosso espectador, Joyce, é que isso é uma forma disfarçada de aumentar a arrecadação, como bem colocou o líder dos tucanos, Aécio Neves. Quando você não corrige a tabela de imposto de renda na íntegra, o que você está fazendo é colocar na base de alíquota maior aquele que ganha a mesma coisa do que ganhava antes, em termos reais, ou seja, ajustado para o poder de compra da moeda, e fazendo com que ele pague, então, mais tributos. O imposto inflacionário sempre foi um imposto muito atraente para políticos, justamente porque ele é disfarçado, porque ele não aparece de forma tão escancarada assim quanto, por exemplo, um aumento de alíquota. Agora, basta a gente pensar, para o espectador ter uma noção melhor do que a gente está falando, no ganho de capital, que é ainda pior, mas é o mesmo fenômeno. Você tem um apartamento que vale R$500 mil. 5 anos depois, você vende esse apartamento por R$700 mil. Então você acha que ganhou uma boa grana e vai pagar em cima desses 200 mil de valorização 15% de imposto de ganho de capital, ou seja, R$30 mil de imposto. Só que se a inflação foi nesse período 7% ao ano, que é basicamente o que tem rodado aí, né, agora até mais, perto de 8%, o acumulado nesse período, Joyce, daria 40% de inflação. Ou seja, R$700 mil hoje equivaleriam a R$500 mil há 5 anos atrás. E você pagou R$30 mil de imposto de ganho de capital em cima de algo que não houve ganho algum em termos reais. Imposto inflacionário é algo que todo governo usa e é preciso lembrar, inflação é uma decisão política, não é algo que cai do céu, não é algo que vem do nada. E o governo do PT tem abusado dessa prerrogativa mais do que todos os anteriores, né? Principalmente a Dilma, que deixou aí a inflação sair de controle. Esse era o primeiro tema de hoje, já um tanto indigesto. O segundo tema é em relação ao discurso oficial do governo, que tem colocado a culpa da desvalorização da moeda, né, novamente em crises externas. Né? O próprio Joaquim Levy endossou a ideia de que é um fenômeno global, a valorização do dólar vis-à-vis as moedas emergentes. Isso não é verdade, Joyce. Eu fiz uma tabela, está no meu blog, para quem quiser ver, esse ano apenas, da desvalorização das principais moedas emergentes. E o que nós podemos concluir é que, na média, esses países, incluem aí Chile, inclui o México, inclui os asiáticos também, inclui a África do Sul, a Índia, Coreia. A média de desvalorização desses países está, esse ano, em 5%. O Brasil está perto de 15%. Ou seja, na melhor das hipóteses,
nós podemos concluir que 1/3 da desvalorização esse ano pode ser explicado aí pelo fenômeno global da valorização, do fortalecimento do dólar em termos gerais. Outros 2/3 são problemas específicos do Brasil, e a gente sabe quais são, né? Recessão, alta inflação, como eu acabei de citar, e a insegurança toda fruto da crise política e a incerteza em relação aos rumos que a presidente Dilma vai dar à economia. Então, é preciso parar de colocar sempre a culpa nos bodes expiatórios. Agora, parece que até o Joaquim Levy, antes um estranho no ninho, está aderindo a esse tipo de prática tão comum no governo petista, né? E preciso reconhecer, então, quando a crise é made in Brazil, que é exatamente o caso de hoje. Vamos parar com essa história de olhar para as estrelas para buscar culpados pelos problemas que são absolutamente domésticos e produzidos pelo governo. Era isso, Joyce. Até a próxima. Obrigada, Constantino. Tá aí um giro rápido com os nossos colunistas, só aqui em TVEJA, tvdeveja.com. Você tem o fato, você tem a análise, você tem a opinião. Tudo junto, para você começar o seu dia muito bem informado. Eu volto daqui a pouquinho aqui de Brasília, trazendo mais informações para você em TVEJA, onde a gente tem lá do seu. Tchau, tchau.